espera chegar o domingo, não é mesmo? Para poder ver uns aos outros. Gostoso ver a tia Leucileia, muito bem-vinda. Muitas saudades. Vamos ficar em pé nessa música, como reverência ao nosso Deus, e cantar a Ele que não há Deus maior. Louvamos, Senhor, te agradecemos porque estás aqui entre nós. Realmente não há Deus maior. És um Deus maravilhoso, poderoso e grande. Tens falado conosco nas mínimas coisas. Temos ouvido a sua voz, temos sentido o seu amor. Ó Pai, continue conosco no restante desse culto. Abençoe as nossas vidas, para que possamos ouvir a Tua voz através dos cânticos, através das bênçãos proferidas dos nossos irmãos para nós, através da boca do Teu servo que vai nos trazer uma mensagem, ó Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor se importa conosco e cuida de cada um de nós de uma forma especial. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao lugar de oração da Igreja Evangélica Irmãos Mintas de Curitiba. Se você tem o seu boletim na sua mão, todo mundo pegou o boletim? Alguém precisa do boletim? Vou pedir para um dos meninos lá pegar o boletim. Então tá, já vai vendo quem não pegou, já pegue o boletim. E nós vamos ler juntos na capa do boletim, bem na primeira página, na página da meditação, escrita pelo pastor, o propósito da nossa igreja. Às vezes a gente esquece, na verdade, o propósito bem na frente, em cima, do lado dos anjos ali,
e o nome da igreja embaixo da data do boletim. Eu queria pedir que você lesse em voz alta comigo, tá? Propósito da igreja, vamos já. Glorificar a Deus e mobilizar cada membro a alcançar pessoas para Jesus. Engajar-se no desenvolvimento sadio e integral de todos e exercer o ministério para o qual foi chamado. Amém? Esse é o nosso propósito, você sabia? É bom a gente lembrar de vez em quando, não é? É bom a gente lembrar de vez em quando. Eu queria que a gente repetisse mais uma vez o propósito da nossa igreja. Vamos lá, todos juntos? Glorificar a Deus e mobilizar cada membro a alcançar pessoas para Jesus, engajar-se no desenvolvimento e sadio integral de todos e exercer o ministério para o qual foi chamado. Você sabe o ministério para o qual você foi chamado? Talvez é o ministério de intercessão. Nós temos um grupo de intercessores na nossa igreja. Eu fico muito contente de ver ali pessoas colocando as necessidades, outros orando para as necessidades. Muito importante isso, exercer o ministério para o qual você foi chamado. Tem gente que foi chamado para o ministério de crianças, ministério infantil. Outros foram chamados para o ministério de louvor. Outros foram chamados para o ministério de serviço, não é? Louvor, música, serviço. E tem tantos outros, etc. Ministérios que talvez nem apareçam, mas você dá a sua contribuição. O ministério de dar a mão aberta para Deus, né? Não mão fechada, mas mão aberta para Deus. E tem gente que dá fielmente todo mês, quietinho, sem alarde, sem tocar trombeta. Que ministério fabuloso. Que ministério, não é, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de fidelidade, não é? Temos que ser fiéis no pouco para que Deus nos coloque sobre o muito. Colocar nossos dons à disposição do Senhor, né? Aqui tem 3 verbos, na verdade, 4. Mobilizar significa não ficar parado, né? Não ficar. Teve uma equipe que desde ontem trabalhou na cozinha incansavelmente para fazer o almoço de hoje, o almoço missionário. E então deixaram-se mobilizar, foram mobilizados e aceitaram, não é? O desafio de produzir um almoço. Eu comprei o almoço excelente, aquele frango frito não, como é que fala? Assado, isso. O frango assado estava assim, né, de saboroso mesmo. Eu vi três marmitas lá embaixo. É de alguém aquilo ou tá para vender aquilo? Uma já foi. Tem 3 ainda. Depois você dá uma olhadinha, ver se você perdeu, não conseguiu. E eu achei o preço assim, acho que para missões podia até ser um preço maior. Eu acho, mas tendo em vista que algumas pessoas têm dificuldade, a gente colocou um preço justo. Dá R$20 por pessoa, R$40 a marmita. Quantos compraram o almoço aqui hoje? Levante a mão bem alto. Olha só, que joia. Quantos ajudaram? Levante a mão bem alto. Quantos ajudaram? Olha lá. Teve gente de fora. O Jesus Carlos e a Marlene também vieram e ajudaram, porque afinal das contas o filho deles é missionário também, missionário da nossa igreja. Foi muito... Ouvi dizer que foi muito joia. Então, mobilizar. Deixe-se mobilizar, não fique parado não. O pastor Ben Wong lá da China disse que quando a gente fica muito tempo sentado, cresce o bumbum, cresce o traseiro, não é? E se a gente não faz nada, atrofia as mãos.
Aí fica aquele traseiro grande e a mãozinha fica uma caricatura, né? Subdesenvolvida. Muito bom a gente poder ser mobilizado, alcançar pessoas para Jesus. Todas as pessoas precisam de Jesus. Não interessa a cor, não interessa a altura, não interessa o status social. Todos precisam de Jesus. E se eu já encontrei Jesus e já sou um seguidor de Jesus, eu preciso me empenhar para trazer Jesus para as outras pessoas, para que elas também conheçam o perdão dos pecados, para que elas também conheçam a salvação. Enganjar-se no desenvolvimento sadio e integral de todos. Enganjar-se é puxar junto. É igual aquele ditado, ou aquela expressão que diz, estamos juntos, não é? Juntos enganjarmos no desenvolvimento das pessoas. O que significa isso? Pessoas que precisam de apoio, pessoas que precisam crescer. Nós precisamos investir nessas pessoas, não é? Ou então deixar que alguém invista em nós também. De repente eu preciso crescer. De repente eu estou em fase de crescimento, não é? Mas todos devemos nos enganjar no desenvolvimento sadio e integral de todos. E o ministério eu já falei. Então que Deus realmente nos abençoe nesse propósito da nossa igreja. Que não seja só todo domingo vir ao culto, assistir as lives, não é? Cumprir com a sua obrigação religiosa e nada mais do que isso. Nós temos que vibrar, né? Nós temos que realmente, e sobre tudo isto, ou acima de tudo isto, glorificar a Deus. É muito importante isso. A Deus seja a glória. Se nós nos envolvemos em alguma ação, algum ministério, ajudando alguém, é para glorificar a Deus, é para a glória do Senhor. Você concorda comigo? Diga um amém bem forte. Amém. Deus é bom, né? A máscara segurou o amém de vocês. aqui o amém sem máscara foi mais só a Karen que está com a máscara ainda. Realmente que Deus nos abençoe nessa noite. Pastor Alexandre e Wilma estão voltando de Irati, aqui no interior do Paraná. Eles fizeram um encontro de casais de uma igreja de Ponta Grossa. Então estão retornando e vamos orar por eles também. E como a Ângela já disse, a irmã Leoncileia está com a gente, não é? Depois de alguns meses, né, Leoncileia? Você se animou e juntou forças, não é? A Leoncileia perdeu uma ente querida nessa semana, não é? E a gente vai orar pela Leoncileia agora, para que o Senhor console o seu coração e para que o Senhor renove as suas forças e renove a sua fé. Valeu? Vamos todos esticar nossa mão em direção a Leoncileia, pedir as bênçãos de Deus, tá? Sobre ela. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela vida da Leoncileia, que é um exemplo de fidelidade para todos nós, Senhor. Obrigado que ela pôde voltar depois de um grande período dessa pandemia, que ela pôde voltar e se juntar a nós. Abençoa a vida dela, Senhor, a saúde dela, Senhor. Também consola pela perda do ente querido essa semana. Traga um consolo bem profundo ao seu coração, Senhor. Muito obrigado, porque ela é um exemplo para todos nós de fidelidade, de amor e de serviço ao Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos louvar? Amém. Vamos ficar em pé? Vocês já viram um filme que retrate de época de louvor e de música do povo judaico?
quando eles estão no Egito, quando eles estão louvando juntos as festas deles. Não é lindo, né? Aquelas moças, os homens, né, dançando. Essa próxima música nós vamos cantar, e nós vamos cantar pensando nisso, ok? Eu consigo ver aquela música gostosa. Vamos cantar animados juntos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi ao Senhor, direi ao Senhor, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, amém. Direi ao Senhor, direi ao Senhor, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, amém. Amém. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar.
vamos cantar essa música que ficou esquecida, eu acho. Porque a gente cantou assim. Dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de correr, dá vontade de... Tá dando vontade de nada. Vamos nos animar? Tínhamos, lembra, quem lembra, né? Nós tínhamos todos os gestos, né? Pai e a mãe ouviram os animados ali pular, correr, dançar, né? Vamos juntos? Vamos, Sam. Vem, Senhor, encher este lugar. Sem vergonha mesmo, vamos cantar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos pra poder quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de gritar, dá vontade de dançar, dá vontade de cantar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para todos? Todos os dias dá vontade. Não é só no domingo, né? Às vezes no domingo não dá muita vontade na hora de tomar o banho e vir. Dá? Dá, porque nós estamos juntos, amém? Essa próxima música nós vamos continuar na alegria. Vou me alegrar e vou celebrar. Tem outra forma de alegrar e celebrar, não tem? Que é dar a nossa oferta de gratidão e de dízimos. Então vamos fazer que nem aqueles vídeos que a gente vê o pessoal na África com um envelopinho, feliz da vida, entregando o dízimo ali na frente. Não é uma hora de seriedade, de tristeza, é hora de alegria. Porque Deus me deu tudo, me deu tanto. Vamos nos alegrar e entregar nossas ofertas de amor? Amém? Vou me alegrar, vou celebrar aquilo que Deus vai fazer. Vou confessar e me apegar naquilo que Ele prometeu. Abençoar a minha história, vivendo o seu favor. Chegou a hora, minha hora, meu nome
maravilhosa graça que nos dá essa alegria, não é verdade? Porque nem sempre é dia de alegria. Às vezes estamos no meio de um mar revolto, não estamos? Às vezes tem dificuldades, tem confusão, mas é a maravilhosa graça dele sobre as nossas vidas que renova a nossa alegria, não é mesmo? Vamos cantar juntos? Quem tratou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou no lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Ele é o Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
queremos cantar todos os dias por aquilo que fizeste por nós. Nós queremos cantar a sua maravilhosa graça através das nossas vidas, Senhor, através das nossas atitudes, como cristãos, Senhor, em nossa família, em nosso trabalho, com os nossos irmãos na célula, com os nossos vizinhos. Ó Pai, precisamos demonstrar a sua maravilhosa graça, não a nossa. Nos capacite, nos enche de poder para podermos ser realmente embaixadores de Cristo aqui na terra. Nos ajude a amar com o teu amor, enxergar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Ó Pai, nos capacite, porque essa graça só vem de ti, ela não é nossa. Nós não somos assim. Dependemos inteiramente de ti, Senhor. Nos dê um tempo agora de aprendizado, um tempo gostoso de entendimento da tua palavra para as nossas vidas. Ó Pai, fale através do pastor Roberto, que a voz dele seja a sua voz e que os nossos ouvidos estejam extremamente abertos e atentos ao que ele for falar. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar, pessoal. Se você pegar o seu boletim, você verá nos avisos: o curso de formação espiritual é para os que desejam ser membros da igreja, os que vieram de outra igreja e os que desejam se batizar. 28/11 no sábado, ou seja, o sábado que vem aqui na igreja, das 14 às 20h30. Vai ter um lanchezinho depois, num dos intervalos. As inscrições estão aqui no cartão de conexão. Você pode, esse cartão do boletim aqui do lado, você pode preencher, pode colocar o seu nome e a sua intenção, e você pode colocar aqui no cesto, ou pode depois entregar para mim ou para a Micaele. Também temos o batismo planejado para domingo, dia 6 de dezembro. Se você deseja entregar sua vida a Jesus através do batismo, converse com seu líder de célula para ser discipulado e faça o curso de formação espiritual, aquele curso que nós informamos anteriormente. Também será preciso ter uma conversa com o pastor. E os que querem oficializar a membresia devem fazer o curso de formação espiritual. Também o culto de Natal. Será uma celebração especial no domingo, dia 13. É que algumas pessoas já vão viajar, inclusive o pastor Alexandre e família vão depois de 3 anos, visitar os seus familiares. Eles receberam uma bênção, que é a passagem do avião para sua família, e eles estão saindo no dia 14 já para o norte, e para Recife e São Luís. Então, você pode convidar os seus amigos. Não vai ter um grande programa. Também não vamos ter o café tradicional em virtude do aumento de casos de Covid. Aqui em Curitiba, nós não vamos ter o nosso café tradicional. Então, dessa vez o Natal vai ser seco, tá? Que pena, né? Tomara que o ano que vem, no Natal, o Covid já não é mais ameaça. Nós podemos ter um café gostoso. Tem algum aniversariante entre nós? Aqui no boletim não tem nenhum aniversariante listado. Tem algum aniversariante? Levanta a mão para a gente poder orar. Quem fez aniversário de casamento? Ninguém? Então, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14.
versículos 22 a 33. Mateus 14. Você que está nos assistindo pela internet, também pode abrir a sua Bíblia em casa. Mateus 14, 22 a 33. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Lá de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui a palavra do Senhor. Jesus é essa figura especial, não é? Ele faz tudo que a natureza talvez não permita, ou que é contra as leis da natureza. Ele quebra essas leis. Ele anda em cima da água e desafia a lei da gravidade, não é? Ele não afunda. Nós vemos aqui no capítulo 14, que ele alimenta 5.000 pessoas. Então, alimentou essas 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, imagina. Fez a multiplicação dos pães e tudo isso que nós já conhecemos, histórias sobre a vida de Jesus. Então, ele multiplica pão, ele anda em cima da água, mas ele tem um momento de tristeza na vida dele. No começo do capítulo 14, os primeiros 12 versículos, nós não temos tempo para ler, você pode ler em casa, os primeiros 12 versículos do capítulo 14, João Batista morre, decapitado. Isso com certeza deve ter abatido o Senhor Jesus quando soube da notícia do seu primo, né, que foi morto por Herodes, aquele rei ímpio, e cuja filha pediu a cabeça porque a mãe a instigou a pedir a cabeça de João Batista. Herodes queria matar João Batista, mas tinha medo por causa da multidão das pessoas que seguiam João Batista, dos discípulos de João Batista, que depois se tornaram discípulos de Jesus. Então Jesus é essa pessoa incomum, e ao mesmo tempo comum também, não é? Era incomum por ser santo, por poder estar acima das leis da natureza, mas ao mesmo tempo ele é comum, ele é um ser humano de carne e osso, não é? Ele tem 2 naturezas, a natureza divina, sem pecado, por isso que ele pode
carregar os nossos pecados, por isso que Ele pode perdoar os nossos pecados, não é? Só alguém que não tem pecado pode perdoar pecados. E Jesus foi esse único ser vivente na terra, que veio do céu, não é? Que agora no Natal nós já celebramos o seu nascimento logo, não é? Ele é sobrenatural e é natural ao mesmo tempo. É um Espírito de Deus encarnado, vivendo num corpo humano. E então, essa pessoa singular, essa pessoa que me encanta cada dia mais. Eu nunca me canso de ler esses textos, esses trechos sobre o que Jesus fez e como Jesus agiu nesses 3 anos de passagem aqui por esse mundo, não é? Nós vemos que então Jesus alimentou os 5.000, tinha compaixão do homem faminto. Esse é o capítulo 14, do que trata todo o capítulo. Eu sugiro que você leia o capítulo inteiro depois em casa, na sua hora de meditação. Mas tem compaixão do homem faminto, mas diz no versículo 23 que ele vai descansar, ele vai orar sozinho, ter comunhão com o Pai que o enviou, recarregar as suas baterias, por 2 motivos: pela tristeza da morte de João Batista e pela canseira física e emocional e espiritual de atender 5.000 pessoas. Eu consigo entender Jesus, porque às vezes eu fico uns 4 dias, 5 dias num congresso, falando com pessoas e falando com. Quando eu chego em casa, eu não quero ver ninguém. Eu quero ficar sozinho. Não é? O máximo estar junto com a Alzira. Às vezes a gente sai, inclusive logo depois que eu chego em casa, a gente sai por um dia ou 2 para a gente descansar, não é? E eu ter um tempo para ela também. Então, lidar com pessoas cansa, lidar com pessoas exaure, não é? Então, por isso que Jesus precisou ficar sozinho. Eu tenho alguns fatos aqui que eu quero mencionar desse texto e queria fazer aqui uma análise com vocês. Em primeiro lugar, Jesus manda os discípulos para o outro lado do lago, lado oeste do lago, na frente dele. Eu não sei como é que ele planejava vir depois, mais tarde. Ele ele já sabia que ele ia andar sobre a água e acalmar a tempestade e entrar no barco e acabar de atravessar o lago no barco junto com os discípulos. Mas, de qualquer maneira, ele mandou eles na frente, diz o texto aqui. Se ele mandou eles na frente, era sabido que ele viria atrás, que ele também viria, só que ele precisava de um tempo de oração, um tempo de meditação com o Pai. Então, mas o que nós vemos aqui no versículo 24, que Jesus manda eles direto para uma tempestade. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Qual é a sua, Jesus, de mandar os seus discípulos para o meio de uma tempestade? Você não os amava, você não gostava deles? Por que você mandou eles para o meio de uma tempestade? Jesus não poupou os seus discípulos. Tempestades fazem bem, são provas. Tempestades são muitas vezes provas para provar nossa fé. Se nós conseguimos ficar descansados, se nós conseguimos não nos afligir, se nós conseguimos ficar calmos, acalmar o nosso espírito em meio às provas, em meio às provações, não é? Tempestades não são castigo de Deus. Existe uma teologia aí, uma teologia negativa, que diz que cada vez que você passa por um problema, por um perrengue, por uma tempestade, por uma prova,
é porque Deus está querendo te castigar. Você fez alguma coisa errada. E essa teologia, ela é velha. Ela é do tempo de Jó ainda, que é o primeiro o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. A história mais antiga é a história de Jó. Desde aquela época, tem gente que acredita que a provação, a prova é castigo de Deus. As dificuldades não são castigo, mas são oportunidades de fé. Oportunidade de exercer a musculatura da minha fé. Se você quer desenvolver os seus músculos, não vai ser na cama que você vai desenvolver teus músculos. Vai ser numa academia, malhando, ou carregando nas costas sacos de 60, 70 quilos, numa colheita de arroz, como eu passei com 15 anos de idade. Aí eu tinha músculos, eu tinha um corpo bem mais sarado que hoje. Hoje o meu corpo está meio murcho. Não é? Porque a gente não faz exercício, não é? Mas quer ter uma musculatura boa, tem que exercitar. Quer ter uma fé grande, ela tem que ser exercitada. Quando Deus nos põe numa prova, não é castigo, quero repetir, numa prova, Ele nos dá a chance de exercitar a nossa fé. Ele nos dá a chance de crescer, mas tudo depende de nós. Depende de mim, depende de você. Se a gente aceita a prova como um desafio para aumentar a nossa fé, ou se a gente começa a murmurar. Tem gente que quando enfrenta uma prova, enfrenta uma dificuldade, começa a murmurar, pois é, Deus acha que não gosta de mim, Deus esqueceu de mim, tadinho de mim, ninguém gosta de mim. Começa a curtir a sua fossa, não é? Não, provações e provas estão aí para aumentar a nossa fé. Jesus preparou os discípulos através de testes para usá-los melhor depois. Imagina no ministério deles, depois que Jesus foi embora, quando começou realmente o movimento chamado igreja, lá no dia de Pentecostes, não é? Jesus preparou os discípulos no período de discipulado de 3 anos e meio, para depois eles poderem suportar as provações, suportar as provas. E eles foram perseguidos, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado como Jesus foi. Diz que ele não queria desonrar a crucificação de Jesus. Então pediu que crucificasse de cabeça para baixo. Outros perderam. Tiago perdeu a cabeça, foi decapitado. Não é? Muitas provas vieram nos próximos 40 anos, depois que Jesus voltou para o céu. E Jesus preparou os seus discípulos, que iam preparar os seus discípulos, e até hoje nós estamos aqui, porque teve gente que perseverou na provação. Eu e você estamos sentados aqui ou em casa, né, acompanhando esse culto, porque teve gente que continuou a perseverar nas provas e nas provações. Quantos cristãos estão sendo provados hoje, morrendo na China? A China está numa perseguição terrível aos cristãos. Não é? Isso no jornal não mostra, mostra só a economia pujante da China, não é? Como eles crescem e como eles são trabalhadores, mas toda a opressão e todas as mortes, não só aos cristãos, aos budistas também, e outros grupos menores, totalmente proibido na China. E em outros lugares, nos países muçulmanos
xiitas, não é bem aqueles dos jihadistas, eles decapitam os cristãos. Eles não toleram alguém que não seja da mesma religião deles. Então Jesus, na verdade, preparou os discípulos para a sua tarefa. Nos prepara hoje. Nós no Brasil, aqui, nem sabemos o que é perseguição. Né? Está havendo perseguição no Chile, estão queimando igrejas no Chile. Vão agora redigir uma nova Constituição. E pelo que a gente sabe dos liberais, né, e socialistas que estão no Chile, que ainda são do partido de Allende, aquele ditador que queria implantar o comunismo, não é, no Chile, há 25, 30 anos atrás, não é, os seus seguidores não descansam e não descansaram. No Brasil também. Há aqueles que querem calar a voz da igreja, querem calar a voz do cristianismo em geral. Sempre vai haver perseguição. Nós ainda estamos bem aqui, graças a Deus, amparados por uma Constituição que nos garante a liberdade religiosa e liberdade de expressão. Segundo lugar, apesar da tempestade, Jesus vem ao socorro dos seus discípulos. Vou dizer uma coisa para você, Jesus sempre vem. Ele não falha. Posso ouvir um amém? Jesus sempre vem? Amém. Ele não nos desampara. Nós não ficamos órfãos. Ele sempre vem. Tem várias citações aqui no Novo Testamento. Por exemplo, quando Pedro estava na prisão, Jesus veio e ele foi liberto da prisão. Paulo e Silas, Jesus veio, provocou o terremoto, as portas da cadeia se abriram, não é? E eles ficaram livres, as correntes se quebraram, saíram da parede, os pés se livraram do tronco ao qual eles estavam amarrados. Após a ressurreição, quando tudo parecia que estava no fim e tinha terminado, Jesus ressuscitou. Veja só que maravilha, não é? Jesus ressuscitou, não deixou os seus discípulos, não nos deixou hoje, 2000 anos, mais ou menos 2000 anos depois, não nos deixou órfãos, voltou para dizer, eu estou vivo. E em João 16, 33, diz o seguinte, eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Eu gosto de pregar lá nos Estados Unidos, na igreja de negros. Preguei na África, em algumas igrejas também, em Angola. Ali você fala uma frase, o pessoal diz amém, em voz alta. Tem gente que fala, é isso aí, pregador, prega. É isso aí, fala mais. Né? A nossa cultura é meio acomodada, né? Nós somos meio acomodados, meio lerdos, não é? Mas é muito importante a gente confirmar. Você não precisa falar um amém alto, você pode falar um amém no teu coração, viu? Não estou exigindo que você fale, mas de vez em quando é bom a gente ouvir um ao outro, né? Dizer amém. Vocês vão sofrer, diz aqui. No mundo vocês vão sofrer, Jesus disse isso. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém? É isso aí. Jesus sempre vem. Em terceiro lugar, qual foi a reação dos discípulos? Primeira reação deles, qual foi? É um fantasma. Até os discípulos acreditavam em fantasma, gente.
é um fantasma. Não pode ser outra coisa. Andando sobre a água é um espírito. Porque um corpo humano, por causa do seu peso, ele afunda. A força da gravidade o atrai para baixo. Então só pode ser um fantasma. Medo, pavor. Imagine você num barco pequeno, e aqueles barcos não eram navios transatlânticos, eram barcos pequenos de madeira, cabiam 5, 6 pessoas, talvez 10, não é? E já era uma lotação boa, 10, 12 pessoas. Uma vela, era um mastro assim no meio, uma vela de pano meio esfarrapado, e o vento soprando, a tempestade, aquelas ondas de 3, 4 metros num barquinho daquele. E eles eram pescadores, gente. Eles eram pescadores, eles eram gente que estava acostumado em tempestade, acostumado em barco, não é? Acostumados às intempéries. Aquela não foi a primeira tempestade deles, mas foi uma tempestade grande. E eles ficaram com medo, ficaram apavorados. É um fantasma, versículo 26. E gritaram de medo. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados, exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Nas nossas lutas, às vezes a gente também dá vontade de gritar, né? De medo. Senhor, como é que vai ser? Como é que eu vou sair dessa? Como é que o Senhor vai resolver esse meu problema? Como é que o Senhor vai fazer? De que maneira as coisas vão acontecer? Temos medo. E essa Covid, ela está aterrorizando muitas pessoas. Muitas pessoas estão vivendo com medo. Muitas pessoas estão vivendo aterrorizadas. Muitas pessoas estão vivendo sem sair de casa, trancados. Não tenho nada contra se alguém decidiu ficar em casa, não é isso que eu estou falando, não. Mas o terror, o medo do que? Da morte. Para nós, Paulo falou que o viver é Cristo e morrer é lucro. Então não precisamos ficar atemorizados. Nessa pandemia, nas lutas da vida, temos que chamar Jesus, agarrar-se nele. E Jesus disse 3 coisas para eles. Quais foram no versículo 27? Coragem. Sou eu. Em terceiro lugar, não tenham medo. Coragem. Sou eu. Não tenham medo. Essa é a receita. Essa é a receita para ter paz no coração. Essa é a receita para ter paz com você mesmo. A receita para você ter paz com os outros. Não tenham medo. Sou eu. Em quarto lugar, qual foi a reação de Pedro? A reação de Pedro é muitas vezes a nossa reação, não é? Desafiar a Deus, depois aceitar o desafio. Primeiro ele falou: Senhor, se for o Senhor, eu quero ir aí. E Jesus aceita o desafio. Fala: então venha. E Pedro aceita. Se é o Senhor, eu quero ir aí. Eu quero me encontrar com o Senhor. Eu quero também desafiar a lei da gravidade, que puxa as pessoas para baixo. Tanto faz no ar ou na água. Não é? Na água é um pouco mais devagar porque há uma resistência, mas puxa para baixo também.
Se é o Senhor, eu aceito. A princípio, uma reação boa, não é uma reação louvável? Uma reação louvável. Puxa, Pedro entendeu. Puxa, é o Senhor, é o Mestre. Eu quero aprender. Não é? Pedro era aquele que era o primeiro a falar, o primeiro a apanhar. Não é por causa às vezes ele era meio atirado, bastante sanguíneo, não é? Mas eu quero ir aí. Os outros discípulos ficaram na deles. Eu acho que nós podemos aprender uma lição aqui com Pedro. Quando Deus nos dá um desafio, quando Jesus fala vem, pode vir, a gente deve ir. A gente deve ir, aceitar o desafio. Ele teve fé, aceitou o desafio, depois teve fé, andou na água, mas chegou a hora do medo. Chegou a hora do medo. Chegou a hora do Pedro ser humano, não é? Onde a fé dele foi até um certo ponto, até um certo limite. Depois dali adiante, quando ele sentiu a força do vento, diz aqui, e eu creio que ele olhou para baixo, em vez de olhar para Jesus, ele olhou para a água, viu aquelas ondas revoltas ali, não é? Ele teve medo. Por quê? Porque Pedro é humano também. E você e eu podemos ter medo também. Não é proibido ter medo. Podemos ter medo. Só não podemos nos afastar de Jesus, porque a gente acaba afundando e morrendo. E ele deixou de olhar para Jesus, se afundou e aí pediu socorro. Salva-me. Salva-me. Essa expressão é uma expressão normal, viu? Para os filhos de Deus. Salva-me. Às vezes nós estamos numa situação, numa enrascada grande e não resta outra coisa do que pedir socorro e dizer: salva-me. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Nós podemos aprender isso essa noite, desse texto aqui. Que podemos pedir por ajuda, devemos pedir por ajuda. E qual foi a resposta? Jesus pegou na mão de Pedro e o salvou. E os dois entraram no barco. E a tempestade se acalmou. Em último lugar, em quinto lugar, a conclusão é o versículo 33, o último versículo. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Mesmo que minutos antes a fé deles era muito pequena, como no versículo 31 diz: como é pequena, Jesus fala para eles, como é pequena a sua fé. E fala para Pedro: por que você duvidou? Pedro não precisava duvidar, eu estou aqui. E a conclusão final foi: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Não tenha pouca fé, como os discípulos tiveram, como Pedro teve. Tem momentos em que a nossa fé é pequena, não é verdade? Vamos ser honestos uns com os outros. Às vezes a gente treme, às vezes a gente teme, mas por via de regra, vamos deixar a nossa fé crescer. Eu já disse no começo que as tempestades da vida fazem com que a nossa fé cresça. Não duvide de Deus, né? Por que você duvidou? Por que? Ele fala para Pedro.
Por que a tua fé é tão pequena? Por que você duvidou? Não duvide jamais do poder de Jesus Cristo. Se você está passando por uma dificuldade, por um perrengue, por uma situação difícil, um período de prova, um período de provação, não duvide. Tenha fé. Vira para a pessoa do seu lado aí que está com você e diga: tenha fé. Não duvide. E adore o Senhor dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Vamos dizer juntos comigo? De fato, o Senhor é o Filho de Deus. De novo. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Hoje Jesus quer acalmar o seu coração. Hoje Jesus quer colocar paz no fundo do seu coração. Eu quero que você baixe a sua cabeça agora. Quem está conversando, não converse. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida sobre o altar de Deus. E se você tem algum perrengue, se você tem alguma coisa, se você tem alguma dúvida, se você está passando por uma dificuldade, não é? Se você perdeu a coragem, talvez você perdeu a vontade de viver, ou a vontade de continuar lutando. Tem muita gente que se entrega, para de lutar, não quer lutar mais. Pense sempre que há um escape, sempre há uma saída, não é? O Senhor sempre tem uma saída, o Senhor já providenciou, na verdade já conhece a saída, não é verdade? O Senhor já conhece a saída, nós aqui precisamos confiar nele, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe onde está o teu ponto fraco, Ele quer te levantar, Ele quer te ajudar. Jesus quer acalmar o seu coração, aumentar a sua fé, dizer: tenha coragem, não duvide, eu estou aqui. Se você me chama, se você clama o meu nome, eu estou aqui, estou para te ajudar. Se você tem alguma coisa que está te amolando, que está causando uma dor para você, preocupação, eu quero orar por você agora. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom e a tua bondade e a tua misericórdia duram para sempre, Senhor. O Senhor não muda. Nós, homens, mudamos, mas o Senhor não muda. O Senhor sempre é o mesmo. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor nos conhece, sabe quem somos. Muito obrigado, Senhor, por isso. Obrigado que o Senhor sabe cada dificuldade que nós passamos. E agora quero pedir pelos meus irmãos que estão passando por dificuldades, seja financeira, seja de trabalho, seja de doença, seja de problema familiar. Senhor, acalma a tempestade, por favor, no coração de cada um hoje à noite. Venha ao encontro, Senhor, com a tua mão consoladora. Venha ao nosso encontro, Senhor, com o teu coração cheio de graça e misericórdia e cheio de bondade. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida de cada um. Mais uma vez te agradecemos pela vida da irmã Leoncileia. Obrigado que ela pôde estar com a gente hoje. Continua confortando o coração dela pela perda do ente querido, Senhor. E muito obrigado que o Senhor vai cuidar de nós nessa semana, Senhor. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar, não sabemos o que vamos enfrentar essa semana, mas com certeza sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas.
Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dizer um amém bem forte? Amém. Vamos cantar. Amém. Descanse, porque Ele conhece as tempestades da vida, conhece o trovão, os raios não vão atingir você, porque Ele está cuidando de cada um de nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, Dê um soco, mas devagarzinho, tá? Assim, mão contra mão, contra as pessoas que você ainda pode encontrar aí. Não chegue muito perto, mas dá ou com o cotovelo, para que haja uma confraternização. Que Deus abençoe a todos e não esqueça de acordar de bom humor amanhã cedo, amém?